Olá, telespectadores do programa Letras Potiguares. É uma alegria estar aqui mais uma vez com mais um programa Letras Potiguares, que é esse encontro semanal que nós temos com a arte e com a cultura do Rio Grande do Norte. E hoje o programa tem uma participação muito especial de uma pessoa que tem um longo currículo de, se é que a gente pode falar esses termos, de serviço prestado à literatura do Rio Grande do Norte, uma pessoa muito engajada, muito protagonista nesse cenário, e é uma alegria muito grande tê-lo aqui, recebê-lo, meu querido amigo Aloysio Azevedo. Seja muito bem-vindo. Nome de grande escritor nacional, né? O seu homônimo, Aloysio Azevedo. Isso. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Michele. O prazer é meu e estar aqui na TV Câmara, agradecendo o convite, né, e a oportunidade da gente conversar um pouco sobre literatura. Vamos conversar. Acho que para fazer um programa com a Aloysio teria que ser vários programas, porque tem muita coisa para a gente conversar. E aí a gente vai fazer alguns recortes aqui de algumas temáticas. Mas eu começaria, Aloysio, eu acho que você é uma pessoa que tem muito conhecimento para responder essa pergunta, que eu sempre faço, vez por outra, algum convidado meu. Eu gostaria de que você fizesse assim uma avaliação, né, de como é que você enxerga, como é que você vê hoje a cena literária do nosso estado. Acho que é uma pergunta bem ampla, que dá para você nos dizer, você melhor do que ninguém, como presidente da UBE, como uma pessoa que está sempre aí na produção cultural, como é que você enxerga esse cenário hoje, contemporâneo? Eu enxergo com otimismo, né? Nós temos talentos, né? Talentos que estão convivendo com a gente, outros que já saíram, né? Podemos citar alguns escritores que já não estão dentro do nosso espaço aqui, mas que já se tornaram escritores nacionais, como Pedro Ruas, por exemplo. Quase que desconhecido aqui, mas é best-seller nacional, um autor dentro dessa proposta LGBTQIA+, né? E um autor que eu vi em várias feiras literárias e festivais pelo Brasil afora e pelo mundo, né? Então a gente tem talentos, realmente, talentos que a gente enxerga e talentos que a gente não enxerga, e acho que o papel do governo é fundamental, né, no fomento, no incentivo e uma reorganização do setor para que a gente possa permitir a esses jovens talentos, principalmente os jovens talentos. Eu já estou passando, já passei um pouco. Então, a gente começa a enxergar esses jovens que estão chegando, né, muito talentosos, né, e que precisam de espaço. E esse espaço precisa ser construído, não só pela nossa organização, mas também pelo apoio, né, fundamental das entidades de governo. E assim, como é que está esse mercado editorial aqui? A gente discutia em programas anteriores, né, que sempre é uma recorrência das pessoas, dessa dificuldade de publicação, de circulação do livro. O que é que está faltando, né? Porque a gente precisa que as pessoas leiam mais autores potiguares, que as pessoas tenham mais acesso. Então, o que é que falta para que esse sistema literário, como o Antônio Cândido fala, né, ele realmente, as suas engrenagens sejam bem azeitadas? Assim, você que é de dentro dessa estrutura do fazer, você enxerga isso? É uma excelente pergunta. E assim, uma análise muito complexa também, porque envolve vários fatores, né? Mas, fundamentalmente, a gente precisa de um sistema melhor de distribuição, né? E uma daquelas pernas ali do plano do livro, né, dos planos do livro, do plano nacional, que é a concessão, né, a permissão do acesso, da acessibilidade das pessoas comuns ao livro, né? Não só a formação de leitores, mas também que a gente permita a essas pessoas o acesso a um livro que hoje está custando R$70, né? Como é que um jovem vai adquirir um produto de R$70, né? Como é que ele vai consumir esse produto?
Então, acho que passa muito pela reorganização disso, pela intervenção dos governos, que é fundamental, né? Mas produzir livros, aliás, nós produzimos livros aqui a gente pode citar aí umas 10 editoras aqui no Rio Grande do Norte que estão fazendo excelente trabalho. Produzir não é a dificuldade. Hoje você consegue imprimir, fazer uma tiragem de 30 livros a preços bastante acessíveis, né, para o escritor, para o livreiro, para o editor. Então, eu não vejo maiores dificuldades em produzir. Temos qualidade, temos bons escritores, bons editores. O gargalo está no acesso das pessoas a esses livros produzidos, que são desconhecidos. Se você, por exemplo, fizer uma enquete até nos professores das escolas, que desconhecem completamente os autores potiguares, eu diria, desconhecem até os clássicos, né? Quanto mais os contemporâneos. Então, a gente tem um trabalho imenso para ser feito, né, nessa formação do leitor e formação do mediador. Fundamental. E ter acesso. Algo que nós iniciamos, por exemplo, aqui em Natal, em 2017, com o Plano Municipal do Livro e da Leitura, uma iniciativa muito interessante, completamente desconhecida também. Foi aqui na Câmara, as discussões foram aqui. E nós fizemos um grupo de trabalho naquela época, eu fui o redator final do plano e da lei, que se tornou lei, né, em 2017. Totalmente letra morta, nunca foi cumprido, o plano simplesmente existe. É um plano que se fala para inglês ler, não há um cumprimento mínimo, né, das suas excelentes ideias. Uma delas, essa saiu da minha caneta mesmo, que eu sempre gosto de dizer, era o livro de baixíssimo custo. Ele está escrito na lei, livro de baixíssimo custo. Eu queria até colocar o valor, eu queria dizer que o livro de baixíssimo custo era um livro de R$5. Mas aí eu fui convencido pelo nosso amigo José de Castro, que fazia parte na época do grupo, né? Ele disse, não coloca o preço não, que isso vai... Aí eu terminei omitindo a questão do preço. Mas o livro de baixíssimo custo, ele é necessário. Nós precisamos ter livros de baixíssimo custo. Se vai imprimir em papel jornal, sabe? Se é uma edição simples, se vai ser, se utilizaremos de alguma tecnologia, alguma coisa, isso tudo está disponível. Mas precisa ter uma decisão da gente dar acesso, principalmente aos jovens leitores, né? A esse tipo de leitura que lhe permita adquirir um livro a um preço que é condizente com a sua capacidade de consumo, né? Fizemos um teste disso, fizemos um teste recentemente, essa coisa fica na cabeça e você diz, não, será que é impossível de realizar? Nós fizemos o Festival Fliplanalto aqui na Zona Oeste de Natal, Zona Oeste, a zona de menor índice de leitura de Natal, na época do plano a gente verificou através de uma pesquisa, e oferecemos lá toda uma livraria com cerca de 3.000 livros, toda a livraria a R$5. Conseguimos fazer, dos 3.000 livros, vendemos 800 livros. Os meninos levavam o dinheiro, Michele, assim, amassadozinho na mão, sabe? A gente depois teve que desamassar esse dinheiro. Que eles foram avisados, né, receberam os catálogos e as famílias já se preparavam para isso e tudo. Então, a gente, durante o Festival Fliplanalto, a gente pôde comercializar, testando essa fórmula. Então, é uma fórmula interessante. Eu gosto muito dessa ideia do escritor na escola. Eu sou, assim, totalmente entusiasta dessa iniciativa, porque eu sei que existem algumas iniciativas, assim, eu digo muito assim, pulverizadas de um ou outro professor. É tanto que quando a gente pensou na lei da literatura, de criar o Dia da Literatura, depois a gente pensou em articular a lei que institui o ensino, que essa ainda também não... ensinar o ensino como temas transversais, né, com autores locais, ainda não foi comprada. Mas eu gosto muito dessa ideia, sabe, Aloysio? É, muito boa. E assim, eu gosto também muito dessa coisa dos encontros semanais, a gente conversava isso nos bastidores. Né? Eu sempre falo para a Cleudivan, né, da CJA,
para a gente fazer isso. E você já faz isso lá na Manibu. A gente estava conversando isso nos bastidores. Então, você fazia isso lá na Nobel, né? Sim. Então, como é que está acontecendo? Mais de 200 encontros. Como é que está acontecendo agora? A gente permanece com a Quinta Literária, né? Realiza uma vez por mês na Manibu, geralmente a última quinta do mês. E é uma intenção da gente retornar com maior vigor, né? Ter uma agenda desses encontros. Concordo com você, é fundamental a inserção nas escolas. A gente pode citar vários projetos, a Caravana dos Escritores, do nosso amigo Tiago Gonzaga, participei batalhador. Carrossel, né? O Carrossel da Leitura também, lembrando de Júnior Dalberto, nosso saudoso Júnior. Então, essas iniciativas, elas já existem, né? E a gente só precisa seguir, a gente precisa... Uma coisa que eu conversei aqui ano passado, mas que é fundamental, a gente precisa formar o mediador também. Ou seja, entrar numa escola não é só tentar convencer o aluno a ingressar nesse mundo, né, maravilhoso da leitura, esse mundo mágico, mas também de convencer o professor a inserir nas suas práticas pedagógicas o livro literário. Sim. O livro didático já está lá, ele é obrigado lá a fazer. Exatamente. E como é que está o Aloísio escritor? Porque você é múltiplo, né? Você é produtor cultural, é presidente da UBE, está sempre movimentando a cena, é editor, é muita coisa, mas e o Aloísio escritor? Shelly, eu estava até brincando com você, eu tive que escrever ali num papel os meus livros que eu já me esqueci. Eu não corro esse risco porque eu só tenho um publicado, o outro para ser lançado. Mas você que é um autor fecundo, né, digamos assim, já com uma longa estrada, tem que anotar realmente. Tem que anotar. É porque assim, a gente... Uma atividade muito múltipla, né? Então, como mediador, como ativista, e às vezes esquece realmente do dever de casa, né? Esquece até de si próprio, né? Tem entrevista que eu entro e saio e não falo de Não fala do seu livro, mas hoje você vai falar. Então, assim, eu escrevi 11 livros e eu sempre costumei dizer, que é uma grande verdade, né? Eu não sou escritor, sou filho de um escritor, né? Meu pai, Aloísio Azevedo, que não é o maranhense, que não é né? o canônico, o Aloísio Azevedo não é o autor do Cortiço. Não é o autor de Cortiço. Papai era um escritor potiguar, né? Historiador, e ocupou a cadeira número 30 na Academia de Letras. E é a minha grande inspiração. Na verdade, eu vivi minha vida toda participando dos projetos literários de papai, né? A minha vida nunca foi ligada diretamente à literatura. Na verdade, tenho uma formação muito distinta dessa. Tive que corrigir a formação. Qual é a sua formação? Eu sou formado em tecnologia de processamento de dados. Olha só! E toda a minha pós-graduação é na área de finanças. Eu sou, inclusive, consultor, né, da Associação Brasileira de Desenvolvimento, do Banco Interamericano. E eu ando o Brasil todo fazendo consultor. Ainda sobrevivo disso, né? Porque a gente sabe que o livro não é exatamente Não. Então, eu sobrevivo dessa minha atividade profissional, muito ligada ao sistema financeiro, né? Fui funcionário do Banco Brasil durante 18 anos também. Assim, mas em 2011, exatamente com a Nobel, né, as coisas... Aliás, com a perda de papai em 2005, né, em 2006 eu já começava a escrever. E eu não sei explicar por que não, mas já comecei a escrever. E aí foram livros e livros e a coisa começou esse processo de aprendizado, que você sabe muito bem, e quem nos assiste, que quiser enveredar, né, por uma carreira literária, que saiba que há um aprendizado realmente a ser feito, né, que você precisa escrever, dar cabeçada, melhorar, né, essas coisas. O aprimoramento é natural, então acho que lá para o 5º livro eu já era escritor. Ai, meu Deus, ainda faltam 3 ainda para mim. Mas, assim, era o meu caso. Era o meu caso. O seu é diferente pela sua formação, né? Você já se preparou, né, para a sua escrita. E, como eu disse, a minha
Minha formação era totalmente diferente. Eu tive que voltar, fiz novamente, voltei aos bancos da faculdade, fiz letras, né? Então, além de Então, ser... você é meu colega de profissão. Me tornei seu colega, né? E estou fazendo, agora, com 61 anos, um mestrado em educação. Olha que maravilha. Me corrigindo, né? Me ajeitando, assim, que eu estou todo errado. Não, eu acho que não é muito se ajeitar, eu acho que é mais você, não sei, ratificar ou sedimentar uma carreira como escritor e como uma pessoa que tem vivência nas letras que é muito consolidada, né? Porque a gente sabe que você é uma referência nessa área, né? Pelo seu ativismo, pela sua dedicação, pelo seu protagonismo, como a gente já falou. Então, eu acho que é uma descoberta. Também, uma descoberta. E eu tenho dito isso porque nessas andanças pelas escolas, né, nos festivais, e a gente faz palestra com os meninos, eu sempre digo para eles que adequem a sua formação ao seu sonho. Então, se você tem um sonho e quer chegar nele, né, naquele objetivo, ajuste a sua formação. Você tem que ter um esforço condizente com aquilo que você pretende ser. E eu sigo, no meu caso pessoal, eu sigo essa orientação, né? Então, eu procurei ajustar a minha formação para o que eu realmente gosto de fazer. Aliás, o que eu venho fazendo. Que você já vem fazendo. Né? Com muito ímpeto, assim, o coração. É uma coisa... Você sabe o que é isso, né? Sei, mas cada um sente diferente, né? O que é que você trouxe para nos mostrar, Yuri? Sim, eu trouxe, como é o meu único livro de poemas, né? Eu trouxe Pedras de Amarração, que sempre costuma me apresentar, né? Acho que Pedras de Amarração me apresenta com toda essa... Eu vou usar uma palavra, buscar uma palavra mais... Indignação. Indignação é a palavra mais adequada. Acho que Pedras de Amarração apresenta a minha indignação em relação ao mundo que nós vivemos, né? Estamos vivendo. E parece que a gente acha... Quando a gente imagina que chegou no fundo do poço, parece que alguém chega e cava mais um pouquinho. Cava mais um pouquinho e você vê que não era ainda o fundo, não. Não, sempre pode ficar pior. Pode ficar pior, pode ficar pior. Então, Pedras de Amarração é esse grito de indignação. Inclusive, eu usei... Tem uma pegada militante? Muito militante, muito militante. Tem até a abertura, né, do livro. A abertura do livro, se eu posso fazer uma leitura rápida? Claro, claro. Então, eu preciso dos óculos. Os óculos para poder ler. Eu sou o contrário, eu tenho que ler, tenho que tirar os óculos, né? O contrário. Então, assim, Pedras de Amarração na sua escrita me apresenta bastante, né? E eu sempre utilizo a própria apresentação do livro. Pontos de fuga ou apenas fuga sobre os corpos e as pedras em atracação. Sou africano aprisionado nos eternos porões dos navios negreiros. Mercadoria oferecida em comércio de livre concorrência. Sou fugido de Mocimboa Praia, saído de Tigray, na Etiópia, escapado de minha travessia pelo Mediterrâneo. Quero chegar à ilha de Lampedusa, quero chegar em qualquer lugar. Eu quero sobreviver aos muros, às cercas eletrificadas, aos campos de concentração australianos, espanhóis, estadunidenses. Sou subcidadão vivente de algum campo de miséria, andante fétido, a pelejar para a morte na fronteira das nações cheirosas. Sou vítima do império econômico, da máquina mercenária de fazer guerra, dos genocidas e neofascistas contemporâneos. Sou haitiano esquecido na estação paulista de Utinga. Sou cubano, bloqueado e massacrado pelos Obamas, Trumps e Bidens. Sou refugiado de Chagarabe, no Sudão, de Kutupalong, em Bangladesh. Sou mais um encarcerado nas masmorras de Curitiba. Esse livro foi escrito na época da Lava Jato. Sou latino-americano e a fome me corre como um frio na minha espinha cordilheira. Meu texto me vai atracando a corredores de gente que deságua pelo mundo como se houvesse neles um cais e pedras de amarração. Engajada e panfletária, sem freios, sem circunscrições de ortografia e pontuação, esta narrativa é novela, que quer ser poema. E conta das lutas de um ser político no ventre do mundo, pronto para nascer. Então, esse
Essa apresentação já é um poema muito pujante, inclusive, viu? Sim, aliás, é uma característica também dessa escrita, que sempre foi uma escrita muito poética, né? Apesar de eu não ser poeta, né? Mas a poesia, eu acho que está no sentimento. Sim. Né? A poesia é isso, é a expressão do sentimento, né? Então, é o seu único livro de poemas? É o único livro. Os demais todos foram de ficção, e eu adoro escrever ficção. Mais uma vez falando para os nossos espectadores, né? Você tem que escrever no lugar que você se sente bem, né? Então você tem que descobrir também que tipo de escrita traduz melhor aquele desejo que você tem de intervir no mundo. Nós estávamos falando que o papel do escritor, né, enquanto artista, é produzir a sua intervenção no mundo, né, e tentar de alguma forma transformá-lo. Espero que para melhor, né, fazer essa transformação. Mas a ideia de pedras de amarração surgiu porque você, por exemplo, no meu caso, eu também não me considero poeta, mas eu tinha alguns poemas lá guardados, então se eu vou reunir tudo isso aqui, vou publicar. E o medo é muito grande, né, de publicar. Mas como você só escrevia mais prosa, né, e aí como é que surgiu a ideia de fazer um livro de poemas? É porque você tinha esses poemas guardados ou não? Você se debruçou a produzir um livro de poemas? Eu depois descobri um paralelo, por exemplo, com José Bezerra Gomes, né, de Currais Novos, e que os textos dele, eles tinham poemas dentro, que inclusive ele depois apartou pedaço do texto, como A Porta e o Vento, que é totalmente poético, né? É uma novela poética. Ele passou a retirar pedaços desses textos, que eram textos de ficção, e publicar separadamente como poemas. É mais ou menos um processo semelhante, né? Então, é um processo de prosa, tanto que em Pedras da Amarração eu termino escrevendo como se fora uma prosa mesmo, se eu estivesse contando uma história que tem começo, meio e fim, né? E aí eu vou escrevendo isso com os poemas. Eles vão se intercalando, né? Como se fosse uma viagem por esse nosso mundo, né? Por isso essas pedras de amarração são aquelas pedras que tem no cais, onde se amarra o barco, né? Que tem. Então, esse trabalho poético, ele nasce, né? Como se fosse algo que é produzido na própria prosa, nessa prosa poética. Prosa poética que, por exemplo, em 2015, né, eu escrevi Havana, que é um livro quase todo de prosa poética, né? E vários outros livros também que exploram essa forma de escrever que você sente que está ritmada, sabe? É uma forma ritmada da escrita, né? E que também aparece em outros livros, por exemplo, no próprio Anarquia dos Cafezais, que eu recebi o prêmio do MINC em 2018, né? Uma ficção premiada, também há uma escrita ritmada e poética. Então, essa questão do ritmo... Eu percebi isso na apresentação desse livro. No início, eu fiquei assim, percebendo essa sonoridade, parecia que você estava cantando. Isso. Eu notei, até ia fazer esse comentário, principalmente na primeira parte. Parecia uma canção, parecido com o gênero canção. É delicioso escrever assim, porque você parece que está cantando. E sofre muitas influências, né, também. Outro livro, Raios de Sal, né, que também tem uma pegada... talvez o livro mais complexo que eu escrevi, né, que ganhou o prêmio Moacir Cirne, né, prêmio de ficções aqui de Natal. Então, Raios de Sal também tem essa pegada, né, e eu costumo, na minha escrita, dar fôlego ao leitor. Eu sou o contrário de Saramago, que eu adoro, né, mas assim, Saramago que não dá fôlego nenhum, ele começa e sai, você que inventa de respirar no meio para não morrer asfixiado. Mas eu realmente me utilizo de uma prosa ritmada, né? Eu gosto do ponto, adoro os pontos,
E sempre faço as minhas paradas, né? Aliás, eu trabalho mais o ponto do que as vírgulas. São paradas realmente. Você sente que o texto está parando e está recomeçando, parando e recomeçando. Mas é bem um estilo, né? Um estilo, talvez um estilo... O estilo no sentido estilístico mesmo da palavra, seu, propriamente Isso. seu, né? Que talvez identifique muito a sua escrita em quem está lendo. Então, reconhece que ali é um estilo seu. Com certeza. De escrever, né? E que torna também os textos, os períodos mais curtos, né? São períodos curtos. Sim, fica menos prolixo. Que é a característica da poesia, né? É. Que você sempre corta. Pois é. Aloysio, e a UBE? Como anda a UBE? Pois é, a UBE é uma entidade muito significativa para o Estado, né, do Rio Grande do Norte, uma instituição que nasceu e renasceu. Ela renasceu 3 vezes. Então, as pessoas que passaram, a UBE, ela é simbólica, né, para a própria literatura do Rio Grande do Norte. E eu renovei o mandato agora, mas os mandatos são curtos, né, de 2 anos. E nós estamos, inclusive, preparando uma nova coletânea de poemas da UBE, que vai ser lançada ainda esse ano. Então, a UBE tem um papel importante a realizar dentro dessa cena da literatura do Rio Grande do Norte, mas eu sempre costumo dizer para os colegas ubeanos, né, também na cena política, né, também na cena comunitária, né. A UBE não pode ser, como nenhuma das outras instituições, ela não pode ser uma ilha, né? Uma ilha isolada dentro de toda essa cena comunitária, das vivências que nós temos no ambiente que nós estamos. Então, eu busco sempre aproximar a UBE da sociedade. E nós, enquanto escritores, precisamos também seguir esse mesmo caminho. Muito bem. Aloysio, muito obrigada pela sua presença. Olha, sua presença aqui enriquece muito o nosso programa, porque eu acho que você, eu tenho certeza que você é uma referência, né? Uma pessoa que está sempre ali na linha de frente, com muito entusiasmo, né? Porque a gente sabe que fazer cultura, fazer literatura no Brasil não é fácil, e ainda mais aqui no Rio Grande do Norte, fora dos grandes centros que estão aí nos holofotes. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez, parabenizar pela sua trajetória, pela sua atuação, que eu conheço, né, que eu sei que é uma atuação extremamente significativa, e deixar o espaço para você fazer as suas considerações. Muito obrigado, Sheila. Obrigado pelo espaço aqui. Espero que a gente, enquanto artista da palavra, né? O João Andrade gosta muito de dizer isso, artista da palavra. Então, enquanto artistas da palavra, a gente consiga sempre estar encantando e buscando, né, a formação de novos leitores e, como eu falei aqui anteriormente, que a gente também valorize o processo de mediação de leitura, que é fundamental. Isso é importante. Fundamental. Então, é uma luta. Como todas as lutas, nós seguimos com elas, né? E ela continua. E continua. Como diz a velha frase, né? A luta continua. E a luta continua. Até o próximo programa. Um abraço a você que nos assiste.